O Supremo Tribunal Federal ampliou na terça-feira o foro privilegiado para deputados e senadores. Parece piada, mas é notícia brasileira. Pela decisão da Corte, o foro por prerrogativa de função fica no STF se o crime tiver sido cometido durante o exercício da função de parlamentar, mesmo se o deputado ou senador tiver deixado o cargo por renúncia, não reeleição ou cassação de mandato. Em maio de 2018, o STF firmou o entendimento de que deputados e senadores só podem responder a processos criminais na Corte relacionados a atos ilícitos cometidos durante o exercício do mandato. Naquele ano, o STF também estabeleceu como jurisprudência para o foro privilegiado que as investigações seguem no Supremo apenas enquanto durar o mandato parlamentar. Ou seja, se o parlamentar deixa de ser deputado ou senador, o caso era imediatamente remetido para a primeira instância. Aliás, eu vou lembrar bem essa história, porque eu escrevi um monte de artigos a respeito de como os puxadinhos foram acontecendo, caso a caso, para depois tudo voltar a ser como era antes, que é o que se conclui agora. Depois eu tenho até que rever aí os meus artigos para trazer esse complemento. Olha, eles decidiram uma coisa porque naquele momento tinha pressão e havia muitos processos em julgamento no STF, eles estavam querendo liberar um pouco a pauta, eles próprios, de trabalho, e aí eles fizeram isso. Então, senador e deputado federal, quando acaba o mandato e tem algum processo pendente, sai o processo do STF, vai para a primeira instância porque não é mais parlamentar federal. Aí o que aconteceu? Veio o caso daquele que se tornou depois o relator geral do orçamento, o Márcio Bittar. O Márcio Bittar, se eu não me engano, ele era senador e aí depois virou deputado federal. E aí tinha um caso dele, da época em que ele era senador. E ele foi lá se defender, dizendo, olha, eu virei deputado federal, então eu continuei com foro privilegiado no STF. Por que tendo acabado o meu mandato de senador, o caso vai para a primeira instância se eu ainda sou um parlamentar federal, porque ele foi eleito logo em seguida para outra casa legislativa. Aí o STF falou assim, pensando bem, então nesse caso não vamos descer para a primeira instância não. Se ele mudou de casa legislativa federal, ou seja, se ele foi eleito de novo, vamos deixar tudo aqui. Abriu lá uma exceção para o caso do Márcio Bittar, contrariando aquela regra que o próprio Supremo havia estipulado. Só que eles estipulam a regra sem pensar nos efeitos, sem pensar nas consequências. Aí vem alguns casos particulares e depois eles passam a decidir conforme a conveniência. Não que muitas vezes não decidam já desde a raiz conforme a conveniência. Aí veio um segundo caso emblemático nessa história, nesse ciclo, que se completa. O caso do Flávio Bolsonaro, que é uma manobra inédita e chega a ser cômico. Eu já expliquei isso aqui e vou repetir. O caso do Flávio Bolsonaro é o seguinte, ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, a investigação das chamadas rachadinhas, crimes de peculato, ele foi acusado de liderar uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais da Alerj, e lavagem de dinheiro e peculato. Eram 3 crimes na denúncia do GAEC, do MP, do Rio de Janeiro, do Grupo Anticorrupção. Depois foi extinto também como a Lava Jato na esfera local, também graças ali a pressões bolsonaristas. Então, o Flávio Bolsonaro tinha um caso pendente do tempo que ele era deputado estadual. E ele foi eleito senador. Aliás, foi justamente depois que ele foi eleito senador, mas antes da posse, que veio a lista do COAF veio à tona, com a movimentação bancária atípica do Fabrício Queiroz. O Flávio Bolsonaro foi eleito senador na mesma eleição de 2022, em que o Bolsonaro foi eleito presidente. Aí a defesa lá entrou com recurso, etc., e falou, olha, eu era deputado estadual, mas eu fui eleito senador. Então, eu tenho que manter aí o foro privilegiado da época de deputado estadual, porque eu virei senador. Olha só que loucura. Então, você tinha uma decisão lá do STF de que os mandatos acabam, vai para a primeira instância. Só que isso era na esfera federal. Aí, o deputado estadual que virou senador, que era um caso diferente, porque não estava na esfera federal, ele quis também não perder o foro privilegiado original. E repare, o foro privilegiado de deputado estadual não é o STF, é o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não é o juiz de primeira instância do TJ do Rio, que era o Flávio Itabaiana, xará do Flávio Bolsonaro, que estava tomando decisões rigorosas e trazendo à tona toda a sujeira do gabinete do Flávio. Então eles tinham interesse de tirar o caso do Flávio Itabaiana.
Então, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques, indicado pelo papai do Flávio Jair Bolsonaro, foram lá na segunda turma e, por maioria, acabaram legitimando o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. Né? Olha essa manobra, quer dizer, porque ele virou senador na Casa Legislativa Federal, então ele tem que manter o foro privilegiado original de deputado estadual. Quer dizer, puxadinho para o Márcio Bittar, puxadinho para o Flávio Bolsonaro, e agora, como o STF gostou de blindar os políticos e ter esse poder sobre os políticos, e aí os políticos ficam com medo de mexer com os ministros do STF, eles retomam e falam, todo mundo fica aqui agora. Mesmo quando mudar, etc, etc. E aí o ciclo se fecha, se derruba aquela decisão anterior, mostrando como tudo se decide conforme a conveniência. Eu estava aqui lembrando o histórico de mudanças do STF sobre a questão do foro privilegiado. Aliás, deixa eu até me corrigir, eu estava lembrando melhor, e o Márcio Bittar, que eu falei que era deputado, que era senador e virou deputado federal, não, foi o contrário, ele era deputado federal e virou senador, tanto que o Rodrigo Pacheco pedia para ele ali esclarecimentos para levar para o STF em relação à cobrança da Rosa Weber de emendas parlamentares, e eles simulavam ali que estavam fazendo o seu dever de casa, mas ainda deixando muitas obscuridades que são apontadas até hoje. Então, o ponto, só para resgatar para o Ricardo Kertzmann e o Duda comentarem, é que o STF volta a ficar com o foro, ficar com os processos de todos os parlamentares, mesmo depois do término dos seus mandatos. Por que isso agora? Porque já há toda essa crítica, que nós fizemos inclusive nesse programa, de o STF estar julgando pessoas que não têm mais foro privilegiado, como o próprio Jair Bolsonaro. E em segundo lugar, o STF percebeu que é bom ter esse poder de julgar os políticos, os parlamentares, mesmo após o término do seu mandato, porque isso faz com que os parlamentares fiquem mais ressabiados de pedir investigação, de pedir impeachment de ministro do Supremo, de votar pautas que não são defendidas pelos ministros do STF, que, como é noticiado frequentemente na imprensa, articulam nos bastidores para que seja aprovada no Congresso Nacional determinada medida. Então, o STF está centralizando mais poder. Duda Teixeira. Exato. Aliás, o Ricardo Kertzmann precisa sair, então eu preciso começar pelo Ricardo Kertzmann. Diga, Ricardo. Olha, Felipe, eu até acho que é coerente, sabe? Se o crime foi cometido durante o exercício do mandato, que ele seja julgado pela corte que, à época, né, seria legítima por esse crime. O grande problema aqui são essas decisões de ocasião, são esse oportunismo judicial. De igual sorte, isso aconteceu, Felipe, com aquela decisão que permitia a prisão de um condenado após decisão de segunda instância, né? Então, o cara foi condenado em segunda instância e já poderia ser preso. Isso era a jurisprudência 2 anos depois, né? Isso justamente para beneficiar... 3 anos depois. 2016, uma decisão, 2019 a outra. Foi revista. Assim, não faz sentido em tão pouco tempo ter sido alterado. É uma decisão de ocasião. Exato. É a mesma coisa agora. Eu acho que deveria, eu não sei se através de uma PEC, através de um regimento interno, as decisões tomadas por uma corte, elas deveriam ter um prazo mínimo de validade, justamente para inibir esse tipo de atuação, né, de conveniência, a depender dos casos e a depender da formação da corte. Muito obrigado e boa noite, Ricardo Kertzmann, bom trabalho sempre. Obrigado, um abraço para todos e boa noite. Duda Teixeira. Bom, o último entendimento do STF durou, de 2018, né? Então, foram 7 anos só valendo. E ainda assim, um puxadinho atrás do outro. Eles vão toda hora desobedecendo a regra que eles próprio criaram. Então, a realidade, né, o que acontece de fato é que o STF... no fim das contas, julga quem eles quiserem, né? Eles escolhem, mesmo que de repente, em algum momento, a coisa não tenha a ver com a última decisão que eles tomaram, eles vão dar um jeito para julgar quem eles quiserem. E mudam a regra até com o jogo já acontecendo, né? Que é o que está acontecendo agora com o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro não era para estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal agora. Ele não é mais presidente, ele não tem mais foro privilegiado. Mas aí agora o STF acabou de decidir que quem uma vez teve foro tem foro para sempre. Então
Então pode, né? Então, assim, já estava fazendo uma coisa de uma maneira irregular, e aí agora vem uma decisão depois que regulariza tudo. Para lavar a questão da regularidade, né? Quer dizer, no meio do jogo eles alteram a regra. E mesma coisa com o Chiquinho Brazão, né? Ele que foi acusado de ser mandante do assassinato da Marielle, lá no Rio de Janeiro. Na época do crime, ele era vereador, então ele não tinha mais foro privilegiado. Mas o STF, o Alexandre de Moraes levou o caso para o STF, e aí agora, olha, tá vendo como a gente podia estar julgando ele? Ó, tá vindo a decisão, né? Então a decisão vem depois de que já tem um fato consumado. Eles julgam quem eles quiserem, eles fazem o que eles quiserem, mas isso só acontece, e é bom frisar, por complacência do Senado Federal, que tem o dever de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Então, é porque muitos senadores têm esqueleto no armário que eles acabam sendo muito permissivos com o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vai centralizando cada vez mais poder para mandar na República do Escambo. E o STF, falando nisso, vai gastar aproximadamente R$7 mil na aquisição de 100 lenços personalizados para dar de presente a autoridades que visitarem a corte. A informação do jornal Estado de São Paulo, que obteve o custo dos lenços por meio de lei de acesso à informação. A solicitação de compra foi formalizada pela corte em 6 de fevereiro, quando houve o pedido de aquisição das peças 100% poliéster. Olha só, Duda Teixeira. Abro aspas. De alta qualidade, com toque de seda, textura macia, excelente caimento, acabamento impecável. Fecho aspas. O STF gastou R$ 38.400 com a confecção de 100 gravatas com as estampas da corte. Duda, você já tinha comentado sobre esse caso, agora há mais detalhes sórdidos. Tem mais uns detalhes. É interessante que a imagem do STF no lencinho tem umas plantinhas, né? Eles inseriram, né? Porque na verdade não tem plantinha ali em volta do STF. O Niemeyer, quando faz os prédios dele, monta tipo um palco em volta para os prédios dele, joga um concretão, né? Concretão. Mas, enfim, só mostra como eles acabam imaginando um STF que não existe, né? E a hora que a gente pegar esse lençozinho aí é mais para enxugar as lágrimas, né? Ou para usar como uma venda para você não ver o que está acontecendo, ou tapar os ouvidos para não escutar o que eles falam.